Então, a gente estava conversando sobre isso, sobre, às vezes, você tornar pregadores e pessoas que estão, assim, na mídia, porque a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, em transformar em ídolos. Então, quando a gente conhece a verdadeira palavra, quando a gente se alimenta do pão verdadeiro, a gente não fica atrás de migalhas em qualquer lugar, né? A gente provou daquele pão da vida, que é a palavra de Jesus Cristo, então a gente se saciou, a gente encontrou aquele verdadeiro contentamento, então a gente não fica buscando em outros lugares aquilo que a gente já encontrou nele. E a gente acha até perigoso, tanto que a gente tem muita cautela, né? Quando vai selecionar quem vai vir pregar, quem vai ministrar, quem vai vir podcast. A gente precisa ter muito cuidado, porque a pessoa ela tem que transmitir uma vida de contentamento em Cristo, uma vida de encontro, uma vida de testemunho em Cristo. A vida tem que pregar antes da palavra, isso, né? E isso é um sinal, Luciana, isso que você falou é interessante, a gente acabou entrando nesse assunto, porque isso é um sinal de quem ainda procura algo para preencher. Isso. Né? Porque quando você já teve esse encontro, é preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo, uma palavra bíblica, ela basta. Né? Uma boa palavra bíblica, ainda que simples, dependente da forma que ela for pregada, se ela for cristocêntrica, se ela for bíblica, ela é uma palavra que te preenche. Mas aquele religioso, o cara que está dentro da igreja, aquele que está dentro da igreja, que ainda não é preenchido pelo Espírito Santo, que ele não teve um encontro verdadeiro com Deus, ele fica pulando de galho em galho. Fica buscando congressos, ele fica buscando movimentos, aí fala sobre avivamento, que foi isso, que foi aquilo, e isso é uma tolice enorme. Pouco se sabe, se conhece sobre avivamento, ficam falando sobre congressos de avivamento, isso me incomoda muito, porque eu vejo uma falta de discernimento espiritual, né? E o jovem, na sua maioria, ele não tem isso. E os mais maduros, aqueles que lideram, deveriam ter muita cautela sobre esse tipo de assunto, de avivamento, às vezes está alimentando um jovem vazio ainda de movimento, de expectativas e trazendo uma palavra enganosa, né, que não é isso. Isso também serve, né? Acaba criando movimentos, né? E assim, esses movimentos, eles vão chegar em casa, vai acabar. E os adultos também, muitos adultos vivem disso, ficam pulando de culto em culto, de movimento em movimento, atrás de congressos, de festividades, acha que isso está lhe preenchendo. São vazios ainda. São vazios, porque a palavra já não basta. Eu percebo, Alex, que a falta de discernimento espiritual faz com que essa inconstância fique buscando realmente em algum lugar, em pessoas, em coisas, até mesmo dentro da igreja, algo que possa preencher. Porque o ser humano, ele é assim, né? Faz parte da natureza do ser humano. Mas, como a gente tinha dito aqui antes, a presença de Jesus, ela não nos imune das dores, nem das adversidades, das injustiças que virão, mas ela nos dá uma mentalidade de satisfação completa e plenitude na presença dele. Exato. Né? Então, qualquer outra coisa a gente consegue discernir. Não, aqui eu já encontrei a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro sentido de ser igreja, o verdadeiro sentido de ser cristão, aquilo que verdadeiramente me alimenta. Eu não preciso pular, gritar, estar em outro lugar para buscar esse alimento para a minha alma. Isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Não são pulos, gritos que vão fazer. Com certeza. Isso a gente percebe muito quando você vê um culto de festividade dentro de uma igreja, algo que está numa expectativa de muitos, aquele movimento, aquela coisa toda, todo mundo se envolve para trabalhar, todo mundo vai lá, ensaia, mas quando você convida os grupos da igreja para fazer um culto de oração, uma vigília, vai todo mundo desanimado, porque é algo que vai lutar contra a carne. E como eu falei, essa verdadeira alegria, essa verdadeira saciedade para a nossa alma vai ser uma luta também contra a nossa carne. A gente vai ter que reagir contra ela, reagir contra a nossa vontade, para que a gente venha encontrar esse equilíbrio no Senhor. Então, quando você convida um grupo para a oração, você vê que são pouquíssimas pessoas que estão lá. E, às vezes, querem manifestação do poder de Deus, querem um contentamento nesses movimentos, em pulos, em gritos, em movimentos. E o contentamento de Deus, ele começa com coisas simples. Até os avivamentos na história começaram com orações simples, com coisas muito simples. Mas só ora, Luciana, só tem o hábito de orar quem está preenchido, né?
Quem ainda não foi preenchido não consegue ter o hábito de orar. Mas é por isso que tem que forçar a natureza, até que venha a oração verdadeira. A verdade é que a gente tem trocado a cruz por emoção, né? A cruz que deveria nos preencher, ela está sendo trocada por emoção, por movimento, por telões e luzes. Não estou falando literalmente, até porque né? A gente até gosta de telão e luzes, não não é nesse forma sentido, literal. Não. Você tem que haver um equilíbrio, Você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O telão, as luzes não podem substituir a cruz, não que é a pregação da palavra, a cruz dentro do louvor, a cruz dentro da vida. A busca de uma santidade, né? Então, a gente está vivendo um momento, eu acho que sempre foi, né? Mas um momento mais delicado, com o advento dos movimentos, dos congressos atrás de congressos, festividade para jovens e adultos também, né? Então estão enchendo nossos irmãos muitas vezes de eventos teatrais, circenses, né? Grandes movimentos, mas eles estão vazios do Espírito Santo. E aí essa sede não para nunca. E a nossa responsabilidade como pastores e líderes, não é, Alex? É trazer uma palavra profética para esse tempo, a palavra de Deus, que é alegrai-vos no Senhor, buscar um verdadeiro contentamento no Senhor, porque essas coisas são passageiras, são efêmeras. Até porque também a gente já tem uma outra palavra profética que diz que o príncipe desse século cegaria o entendimento de muitos. Então, assim, realmente as pessoas estão cegas espiritualmente e têm buscado contentamento nessas coisas que nós citamos aqui. Mas essa é uma preocupação que a gente tem como líder, como pastor, de tentar aplicar a palavra do Senhor, porque a obra quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, do entendimento, né? Tem muitas pessoas ainda com escamas nos olhos, com comichão nos ouvidos, que não conseguem ainda permitir que a palavra entre no seu coração e realmente ela entre, penetre, corte e traga uma transformação, para que ela venha ter um entendimento que não são coisas que vão saciar ela, não são pessoas, não são relacionamentos, não são títulos, não é o dinheiro, mas somente a presença de Jesus. Quando a palavra é retirada, quando a cruz é retirada da palavra, o que resta é o vazio, né? Então, que nossos irmãos possam ter entendimento, não só os que não conhecem Jesus, que se dê uma oportunidade a conhecer Jesus e preencher esse vazio. Sei do que estou falando, senti esse vazio na minha vida por muitos anos e busquei por muitas coisas, mas o vazio sempre estava lá. Quando eu acordava, ele sempre estava lá de novo, até o dia que eu tive encontro com Jesus e Jesus preencheu minha vida completamente.